aguardando seguidores. Boa noite, Regina. Estou aguardando aqui o pessoal chegar. Boa noite, Ana, Flaviane. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Ai, tô tão feliz. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Agora já são 20h21 da noite. Ótima noite para todos nós. Vamos chegando, vai convidando aí, pessoal. O pessoal que tá chegando, compartilha aí nessa setinha, nesse aviãozinho, para mais pessoas assistirem a nossa live, tá bom? Hoje a live vai ser com a Ana. Vamos esperar chegar mais pessoas, porque sempre atrasa, né? Como que foi o dia de vocês? Maria Luísa, seja muito bem-vinda. Convida aí o pessoal para poder assistir nossa live de meditação. Vamos lá, vamos enviando aí, pessoal. Manda setinha aí para mais pessoas. Que uns 3 minutos, mais ou menos, a gente começa, né? Para poder respeitar as pessoas que chegaram. Alex Silva, seja muito bem-vindo. Envie aí a live para mais pessoas, tá bom? Vamos falar hoje sobre meditação e neurociência. Camila, seja muito bem-vinda. Vamos chegando. Convida aí o pessoal para poder assistir nossa live. Tá começando agora. Vou enviar aqui para mais pessoas. Deixa eu compartilhar aqui. Para o pessoal ir chegando. Vamos lá. O pessoal esquece, né? Vamos compartilhar aqui. E daqui a pouco eu vou chamar a Ana para poder entrar, tá? Débora, seja muito bem-vinda. Muito feliz que você está aqui. Débora sempre tá, gente, nas minhas lives. Minha amiga maravilhosa, sempre apoiando o meu trabalho. Compartilha aí, Débora, para todo mundo. Alda, Júlia, seja muito bem-vinda. Boa noite. Vamos ver aqui. Compartilhando aqui. Compartilha para todo mundo aí. Bom, gente, então, né, já são 20h24 da noite. Vou começar, né, porque essa live vai ficar gravada, vou deixar salva para as pessoas que não estão acompanhando agora, né, assistir depois. Lúcia, seja muito bem-vinda. E aí as pessoas que não estão tendo a oportunidade de assistir agora, né, depois podem assistir.
Então, muito boa noite a todos e a todas. Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Emily Ramalho. Sou instrutora de meditação, já trabalho com isso já há quase 5 anos. Comecei bem intuitivamente mesmo, é um projeto lá no Instituto Federal, com uma professora. E lá eu comecei cada vez mais me apaixonar pela meditação, aprofundar nos estudos da ciência e da meditação, da neurociência inclusive também. Trabalhei no hospital aqui da minha cidade, como instrutora de Mindfulness, no Museu Frei Chico e Lira, também daqui da minha cidade. E atualmente estou trabalhando como escritora, sou autora de várias meditações guiadas para o aplicativo Metamorfoses, que é o aplicativo de meditação e autoconhecimento. E assim, eu amo fazer, é o que eu amo fazer, meu coração bate mais forte por isso. E quando a gente faz o que a gente ama, independente se você ganha muito bem ou razoavelmente, você tá ali batalhando diariamente com o mesmo amor, sou também formada como técnica em meio ambiente pelo Instituto Federal Norte de Minas Gerais, aqui da minha cidade. E tenho uma marca de cosméticos naturais, que inclusive Nani Márcia acabou de chegar, minha grande amiga, que me incentivou nisso. Gratidão, Nani Márcia, por todo esse apoio. Hoje eu tenho aí minha marca de cosméticos naturais e veganos, que tem como intuito aí estabelecer um consumo mais consciente de produtos naturais e fazer com que a gente possa também exaltar a cultura do nosso vale, Vale do Jequitinhonha, utilizando aí produtos primários daqui. Então, pessoal, essa é uma breve apresentação sobre mim. E agora eu vou apresentar a nossa queridíssima convidada, Ana Paula Mendes, no qual eu tive o prazer de conversar com ela, conhecer um pouquinho. Gente, o currículo da Ana é invejável, tá? Então se preparem aí para poder ouvir. Senta que lá vem história, como se diz, Vou fazer uma breve apresentação aqui, tá bom, Ana? De você. Antes de te chamar, você me faz o convite aqui, por gentileza. Gente, a Ana Paula Mendes Silva, ela é pós-doutora em Psiquiatria e Neurociência no CAMH, que é eu não sei ler inglês, tá, gente? Center for Addiction and Mental Field. Não sei se pronunciei certo aí, desculpa. Em Toronto, ela é doutora em Medicina Molecular pela UFMG, é mestre em Genética pela USP, bacharel em Ciências Biológicas pela UFV. Atua também como hipnoterapeuta e instrutora de meditação, possuindo cursos de inteligência emocional com Daniel Goleman, Mindfulness com Jon Kabat-Zinn e meditação Zazen com a monja Coen. Seja muito bem-vindo, Samuel. Desde 2020, vem desenvolvendo o espírito de trabalho em equipe e melhorando a qualidade de vida dos funcionários das empresas da Caixa Econômica Federal e Concert Tecnologias S.A., através de mentorias de inteligência emocional e meditação. Possui mais de 20 trabalhos científicos publicados em revistas com alto fator de impacto, como o Jornal de Psiquiatria da América. Atualmente mora e trabalha no Canadá. Centro de Saúde Mental e Vícios. Obrigada, Ana. E agora, vou chamar ela para poder entrar aqui com a gente, tá bom? Ana? Ei, Oi, boa noite, tudo bem? tudo, e você? Tô ótima, tá conseguindo me ouvir normal? Deu uma travadinha, peraí. Você tá me ouvindo? Sim. Agora eu tô te ouvindo também, que bom. Como estão Muito todos e boa todas? noite, Ana, seja bem-vinda.
tá bom? Estou muito Obrigada. feliz por você ter aceito o convite, muito grata e honrada de estar aqui com você, tá bom? Oi, Emily, obrigada. Eu também. Sempre fico feliz, né, de falar um pouquinho mais sobre neurociência, meditação, com mais uma mulher, né? Sempre aí propagando um pouquinho da nossa história também. Obrigada. É verdade. Eu que agradeço. Então, Ana, eu senti assim no meu coração a te fazer esse convite, porque, para quem não sabe, gente, eu conheci a primeira live que eu assisti da Ana foi com a Monja Coen, né? Ela já fez diversos trabalhos, lives com a Monja Coen. Para quem não conhece, ela aí trabalha também, né, com meditação, dissemina a consciência e a atenção plena para mais pessoas. E a partir disso, eu falei assim, gente, eu tenho que chamar essa mulher para poder falar um pouco mais, né? A gente disseminar aí esse conhecimento de uma forma dinâmica, trazer a meditação para mais pessoas, né? De uma forma descomplicada também, né? Porque tem muita gente que acha que meditação é difícil e etc. E bom, o tema da nossa live de hoje, pessoal, é meditação, neurociência e neuroplasticidade. E aí a Ana, como eu falei aqui, ela é neurocientista. Então, Ana, se você puder falar um pouco para a gente, explicar o que é neurociência, para quem não conhece e não sabe. Claro. Não, prazer falar um pouquinho sobre isso, né? A neurociência seria o estudo não só dos neurônios, né, dessas células também que fazem parte do nosso cérebro, porque não só de neurônios é feito o cérebro, sabe, Emily? A gente às vezes foca muito, né, em falar dos neurônios, que os neurônios são isso, são aquilo, mas nós temos outras importantes células aí para a neuroplasticidade, para a construção de memória, né, até mesmo para proteção contra uma neurodegeneração, ou seja, contra uma morte celular. Nós temos os astrócitos, as micróglias, nós temos várias células da glia, que estão tudo aqui, né, na nossa mente, no nosso cérebro. Então, seria também o estudo não só dessas células, mas das conexões, dos comportamentos. A neurociência engloba, né, todos os nossos sentidos, por exemplo, olfato, tato, paladar, visão, audição, e também esse processamento mais complexo de informação. Então, seria realmente assim, sabe, englobando não só a questão celular, né, fisiológica, mas também o que uma alteração, às vezes, estrutural de alguma região do cérebro pode ocasionar, né, como comportamento, por exemplo. A gente sabe que tem algumas associações de redução de algumas regiões, ou redução de número de conexões com psicopatia, né? Nós temos algumas associações. Então, a neurociência também estuda isso. Até que ponto, né, a gente consegue determinar um efeito comportamental através de um efeito estrutural de uma região ou mesmo dessas conexões neuronais. Seria mais ou menos isso. Interessante, né? Desmembrar um pouco mais sobre isso. A gente é tão leigo, né? A gente só conhece assim, neurociência pelo Google, né? É o estudo do sistema nervoso central, quando a gente pesquisa lá, né? Com Você certeza. falando assim pra gente é bem interessante. Nossa, eu sou apaixonada. Neurociência realmente é um, um, um assunto assim que precisa ser abordado mais vezes, sabe? Eu sinto falta, principalmente aqui no Brasil, né, Ana? A gente conversou até um pouco sobre isso. Não tem Sim. faculdade de neurociências aqui, né? Então é um assunto que precisa ser mais abordado e aprofundado. É porque é um ramo, né? A neurociência, ela é um ramo aí desse estudo ou da biologia, ou da biomedicina, ou da própria medicina. Mas é muito legal a gente perceber esse cunho comportamental, como eu estou te falando dessas psicopatias, né? Psicopatologias, que a gente pode também ter o estudo dessa conexão neuronal, do desenvolvimento de uma região do nosso cérebro, né? Que pode aí de alguma forma influenciar nesse comportamento. E eu estava até conversando outro dia isso com a minha cunhada, Emily. Ela é advogada e ela tem uma outra visão, né, dessa questão da psicopatia ou da psicopatologia. E a gente estava falando o quanto é interessante realmente a gente conhecer a mente, né, a gente perceber o quanto os estímulos ambientais também influenciam nessas conexões neuronais. E aí eu queria até falar uma coisa aqui. Eu não sei se o pessoal, né, costuma ler às vezes
artigos científicos, né? Porque a ciência muitas vezes está muito distante do nosso cotidiano, né? O que a ciência fala, muitas vezes não é, a gente não consegue entender, né? O que ela está trazendo. Existe uma certa segregação, uma certa separação. Então, por isso, esse movimento, por exemplo, né, quando você me convidou para falar sobre neurociência, ele é muito importante, porque a gente faz a ciência para a sociedade, né? O que eu estou estudando hoje dentro do laboratório não é para o meu prazer, não é para o meu bem-estar, é para o bem-estar da sociedade. Se eu estou estudando Alzheimer, depressão, ansiedade, né, esquizofrenia e outros transtornos, é para que eu consiga identificar fatores que possam trazer a saúde, ou seja, que evitem aquele desenvolvimento daquele transtorno. E aí eu vi um Sim. artigo essa semana e eu até comentei um pouco sobre ele, eu quero gravar ainda um vídeo sobre ele, Emily, porque ele mostra que crianças, né, estou falando aí de crianças tanto do sexo feminino quanto do masculino, que sofreram traumas, né, abusos sexuais na infância, tiveram alterações estruturais aí em algumas regiões do cérebro, na região do hipocampo, de reconhecimento de emoções, né, e o quanto isso causou não só uma alteração estrutural, mas também comportamental desses indivíduos. E eles foram, né, monitorados aí por 25 anos. Né? Foi um estudo que saiu no final de agosto, acho que foi dia 21 de agosto. E eu ainda vou gravar um vídeo para falar sobre isso, né? Porque é importante a gente mostrar Interessante. esses efeitos, né? Às vezes de algo que acontece na nossa vida que pode ocasionar, assim, algumas alterações estruturais, né? Acho que eu Sim, até sim, comecei a nossa. falar de... Não, Mas desculpa, fica à Têssera. vontade. Fica à vontade, Ana. Muito interessante mesmo o que a gente está falando tem tudo a ver, porque como que o cérebro, a partir de ações, comportamentos, ele muda a estrutura mesmo, né? Tanto que a neuroplasticidade, né, no qual a gente vai desmembrar um pouco aí também, tem a ver com isso, né? Neuroplasticidade é o quê? É como se fosse um fermento, né, no qual, entre aspas, né, qual cria novas sinapses neurais, é isso mesmo, que faz com que a gente mude estruturas no cérebro e mude assim comportamentos e etc. Tá correto? Ou É não? legal a gente Me corrige pensar. aí. Não, é só ampliando um pouco um conceito, né? É legal a gente pensar que o nosso cérebro, ele é plástico. Plasticidade vem disso, porque parece que as coisas são daquele jeito e até o final das nossas vidas elas vão permanecer daquele jeito. E não, né? A gente tem capacidade aí, durante toda a nossa trajetória, de armazenar novas informações. Todo dia a gente está fazendo isso. A gente está, às vezes, jogando fora, né? Apagando algumas coisas que a gente não precisa e armazenando informações novas. Mas isso é um nível muito superficial de plasticidade. Né? Nós temos também, por exemplo, a aquisição de novas habilidades, falar uma nova língua, né? Ou seja, o inglês, seja o russo, francês, enfim, qualquer língua que você quiser falar, né? Tocar um instrumento, aprender a andar de patins ou de bicicleta, são habilidades um pouco mais complexas do que só essas memórias aí de trabalho que são diárias que a gente troca, né? Coisas ainda mais complexas que a gente poderia pensar de plasticidade envolvem, então, uma reestruturação, uma reorganização, não só de habilidades, mas também de reconhecimento de emoções e de comportamentos. Aí eu estou envolvendo várias áreas cerebrais. Quanto mais áreas cerebrais eu envolvo, mais complexa é aquela ação, né? Falando assim de reações bioquímicas que acontecem aqui dentro, mais então eu consigo modular, ou seja, criar essa plasticidade cerebral. Plasticidade cerebral é muito importante para a gente evitar o aparecimento de demências, como o Alzheimer, por exemplo. E uma coisa que sempre me perguntam, às vezes no Medita BR, né? Ou às vezes também falando, quando eu estou falando sobre ciência, alguns resultados com outras pessoas, é o que fazer, às vezes, para evitar, por exemplo, ou retardar o aparecimento do Alzheimer ou de uma outra demência. Travou. Oi. Travou aqui pra Voltou. mim. Tá me ouvindo agora? Agora tô, você tá me ouvindo? Sim.
Desculpa aí, não sei se foi a minha internet. Não, sem problema. Mas pensando, né, você chegou a escutar quando eu falei da palavra cruzada? Não sei se o pessoal que está aqui Não, presente eu ouviu. ouvi até você falando sobre o Alzheimer, né? De medidas protetivas, né? O que que eu posso fazer, então, para evitar o aparecimento, por exemplo, dessas demências, né? E aí, se a gente for pensar, eu falei, ó, de vários níveis aí de plasticidade. O primeiro nível mais superficial, que seriam essas memórias de trabalho, ou seja, ações mais curtas, coisas que eu consigo fazer no automático. A palavra cruzada, né, por exemplo, várias pessoas perguntam sobre ela, se ela seria um bom exercício aí para quem está querendo prevenir o Alzheimer, né? Ela seria um exercício não tão superficial, que você vai tentar identificar a valoração de algumas palavras para poder encaixar ali naquele determinado lugar, mas ao mesmo tempo ela não vai trazer uma reorganização de conexões, porque a palavra cruzada vai fazer a evocação de uma palavra que já existe na sua mente com um determinado significado. Ela não está criando, né, coisas novas com complexidades emocionais e comportamentais, como a gente falou. Passar por uma outra rua, uma rua diferente, é bacana, né? Você traz, às vezes, estímulos novos para você observar naquele momento, para trazer a mente para o momento presente, mas a longo prazo também não seria algo que, às vezes, evitaria, né, o aparecimento de uma demência. Aí vem as Sim, habilidades. Lembra que eu falei no início? Às vezes aprender um instrumento novo, né? Às vezes aprender uma língua nova. Coisas mais sim. complexas vão criar mais plasticidade. Funcionamento do seu corpo. Por exemplo, isso é muito complexo, viu, gente? A gente pensa que não é, mas é complexo. Eu sou destra, né? Mas eu consigo escrever com a mão esquerda também. Desde mais nova, eu sempre treinei ambas as mãos. Mas se você é só destro, né? Nossa, quando vai escrever com a esquerda só sai aqueles, né, garrafão. Sou péssima. Tente fazer esse exercício, né? É um exercício complexo. A gente está trabalhando aqui uma coisa que não foi às vezes trabalhada durante a nossa jornada. Então seria muito legal fazer esse exercício de habilidades motoras, usando então um lado do corpo que não é o lado prevalente, né? Então se você escreve com a mão direita, Sim, tenta usar a mão esquerda, mesmo que seja na brincadeira aí, né? Para que você possa estimular aí algumas outras conexões. Se você joga bola e sempre chuta com o pé direito, tenta fazer com o pé esquerdo, né? Musculação é muito bom, igual o Tony tá falando aqui pra gente, né? A musculação, aprender às vezes. A musculação tem dois efeitos bacanas, né? O primeiro, que seria essa criação da memória motora. Então, a gente está realizando movimentos, às vezes, que o corpo não estava acostumado, né, a fazer, e seria legal, são atividades mais complexas. E, além disso, ajuda na produção de substâncias do bem-estar, diminuição do cortisol, né, você garante aí uma melhora a nível físico também. E que eu acho que exercício físico, gente, né, é é. uma das coisas aí que mais ajuda na prevenção de qualquer doença, né? E o exercício físico ele não Verdade. precisa ser de alto impacto. A gente tem esse mito, né? Parece que a gente tem que fazer um crossfit para estar realmente garantindo o bem-estar. E não. O exercício físico que mais tem mostrado, né, resultados positivos no envelhecimento saudável é o exercício de média intensidade e de uma duração de 40 minutos. Né? Então, por exemplo, se eu for fazer uma caminhada perto da minha casa, né, por 40 minutos, que eu posso escolher passar por lugares que às vezes eu vou subir um morrinho, né, ao invés de ficar só no plano. O plano ali seria às vezes uma baixa intensidade na caminhada, então vá por locais que você crie um médio, né, impacto ali no seu exercício físico. Não precisa ser algo que vai trazer, né, tanto esforço também, porque às vezes você não está com uma preparação física e aí vai causar outro desgaste, né? Enfim, depende de cada situação. Mas o exercício físico é muito importante também para a prevenção de várias doenças, inclusive, né, as demências. A meditação também, né? A gente estava falando aqui sobre a prática de meditação no início. Nós temos vários estudos também apontando quanto a meditação ajuda na produção de substâncias que trazem bem-estar, né? E que reduzem esse cortisol. O cortisol, gente, ele é um hormônio
ele é importante para sinalizar que algo precisa ser mudado, ou você precisa parar naquele momento, ou você precisa realmente alterar, né, um pensamento. O cortisol, ele está muito associado àquela descarga de adrenalina também, que seria batimento cardíaco acelerado, né, respiração curta. E aí, quando você está o tempo todo estressando o seu sistema com a produção do cortisol, com a produção da adrenalina, muitas vezes vai ficar difícil depois você sair desse patamar de alerta o tempo todo, né? Que é o que a gente pode até caracterizar como um transtorno de ansiedade generalizado. E aí pode ter aparecimento de transtorno de pânico e outras coisas também. Então, é muito importante a gente perceber como que o estímulo externo afeta a nossa resposta interna, porque às vezes eu nem consigo perceber isso. O que que faz o meu coração acelerar? Às vezes não é só o gatinho, a gatinha, né, que a gente tá gostando, que a gente está interessado. Às vezes é uma outra situação também que faz com que a gente... o pessoal tá falando que tá sem imagem. É isso que eu ia te falar. Desculpa interromper. Eu acho que é sua internet, Ana. Tá falhando um pouco aqui pra mim também. Engraçado. Deixa eu tentar... Deixa eu mudar de lugar aqui, mas a internet está com sinal bom, teoricamente, viu? Teoricamente, né, gente? A Pode gente ser nunca sabe o que vai acontecer. sim. Será que Será que seu... a minha influencia na sua? Será que tem essa interferência, assim? Acho que não. Deixa eu ver se eu venho pra cá. Aqui eu O vou ficar pessoal do tá ladinho do conseguindo me modem. ver bem Eu tô te vendo e tô te e me ouvindo, viu, ouvir? pessoal? Fala aí, gente, porque a gente fica sem saber, né? Fica. Acontece mesmo. Deixa eu pegar uma cadeirinha aqui. E você estava Gente, explicando também, eu estava aqui, então, só admirando. sem problema. Tá Ai, melhor gente, agora, desculpa gente? aí. Eu não sei Tá se um tá pouco melhor. melhor. Tá um pouco melhor. Vamos Mas tá tentar tipo, daqui? pincelar, tá tipo, como que diz? Tá bem falha, assim, tremendo, sabe? Mas se vocês estiverem me ouvindo bem, tá tranquilo. Não precisa me aparecer, É, não. Se exatamente. estiver me Agora ouvindo, tá melhorou ótimo. mais. Isso, isso. Mas Pode continuar, eu Ana, até tá pedi o ótimo. fio da meada. Enfim, você estava falando de como a prevenção, né, ela auxilia bastante aí na prevenção das doenças, né? Fazer uma atividade física ajuda muito mesmo, né? É um dos pilares aí para uma vida com mais longevidade, né? Sim, porque eu acho que é importante a gente não pensar só na doença, a gente pensar na saúde, né? Muitas vezes a gente espera um sintoma aparecer para que a gente possa mudar as nossas atitudes, as nossas, enfim, os nossos hábitos, coisas que às vezes a gente pensa que não está tão causando tanto desequilíbrio assim no nosso corpo, na nossa mente, né? Então é Sim, importante a gente perceber que saúde e doença coexistem o tempo todo. Se eu começo a criar um desequilíbrio, seja através de uma repetição de pensamentos que ficam aqui na mente, né? E eu não sei se o pessoal sabe, mas 90% dos pensamentos que a gente tem num dia, eles são repetidos do dia anterior. E aí a gente fica ruminando, né? Fica igual a vaquinha que rumina a comida, que a comida vai para o estômago e volta, e ela rumina um pouquinho mais, vai e volta, não é? A gente fica ruminando os sim, mesmos pensamentos, as mesmas questões, as mesmas dúvidas, as mesmas dores, as mesmas narrativas, né? Então é sim. importante a gente tomar consciência quais são essas repetições, o que está se repetindo aqui dentro, né? O que está vindo na minha mente com maior frequência. Uma coisa legal para ser feita é tomar nota mesmo, anotar, seja no celular, seja no caderno, um bloquinho, né? Qual o pensamento que está vindo? Por que, que isso está vindo? Teria alguma razão, algo que aconteceu que me lembrou disso que aconteceu no passado? Então, é perceber que muitas vezes, né, como se fosse a ponta de um iceberg, né? A gente tem um estímulo que chega, aquele estímulo, então, libera alguns pensamentos. Por exemplo, estou no meu trabalho, estou fazendo uma apresentação de um resultado do laboratório. Naquele momento que eu estou apresentando, né, ou seja, tem vários estímulos externos acontecendo. Eu estou ali no meio, apresentando, falando, as pessoas estão me observando.
Dependendo das narrativas que eu construo, pode ser que às vezes a observação de uma pessoa que está ali naquele momento sobre a minha apresentação, eu interprete que a pessoa está me julgando, né? Que ela não está entendendo, que eu não estou conseguindo explicar, que eu não sou boa o suficiente, que eu não pertenço àquele lugar, e por aí vai. Compreende? Os estímulos externos, né, que estão aqui o tempo todo, eles são interpretados pela nossa mente. E é essa interpretação que vai se conectar com essas narrativas que já estão na nossa trajetória. Coisas que aconteceram com a gente, ou que os nossos pais repetiram tantas vezes, né? Que aconteceram com pessoas que eles conheciam, ou que aconteceram com eles. E aquilo parece que vai acontecer com a gente também, né? Aquilo ou boicota algumas ações, ou cria consequências como nervosismo, ansiedade, igual o Vitor está colocando aí, né? E por que a meditação é importante? Por que eu trouxe esse exemplo para falar da meditação? Nesse momento, né, e aqui é um caso verídico, viu, gente? Eu tive uma situação durante meu doutorado, em uma das minhas apresentações, né, eu tive uma banca de qualificação, no qual a gente tinha doutores, né, assim, médicos mesmo nessa banca, e a gente tinha biólogo, 2 médicos e um biólogo. E nessa banca de avaliação, eu fui questionada sobre os critérios, né, de diagnóstico dos pacientes que eu estava analisando marcadores genéticos. Eu sou bióloga de formação, tenho meu mestrado, né, em genética pela USP e meu doutorado em medicina molecular na área de psiquiatria. Só que eu não sou médica, eu não sou psiquiatra. Então, eu nunca estudei a fundo as escalas de diagnóstico, né, o manual de diagnóstico. A equipe de trabalho tinha psiquiatras e psicólogos que faziam essa avaliação neuropsiquiátrica, neuropsicológica, falavam para a gente do diagnóstico, os pacientes, o material, né, por exemplo, sangue, saliva, o material, tecido, células, chegava para a gente fazia toda a parte de genética. E nessa apresentação, eu fui muito sabatinada no sentido de, seguinte, você confia no diagnóstico desses pacientes? Né? Você sabe quais foram os testes aplicados? Como que esses testes foram feitos? Eu falei, olha, eu sou bióloga, eu confio na equipe de trabalho, eu confio na aplicação dos testes, e esses testes são padrão ouro para diagnóstico e identificação de determinados parâmetros. Mas naquele momento em que eu fui tão questionada sobre coisas que estavam completamente fora da minha ossada, eu comecei a me perguntar o que eu estava fazendo ali, se eu realmente, né, era capaz de estar ali naquele momento fazendo um doutorado na área de medicina, na área de psiquiatria, sendo que eu sou bióloga, geneticista, e por aí vai, né? Aquele desconforto foi tão grande, Emily, que depois daquela apresentação, todas as outras apresentações, até um certo momento, eu tinha crise de pânico. Então, depois daquele momento que eu tive aquela sabatinada gostosa, né? Que a pessoa falou, então, olha, se você não consegue me responder isso, né, falando que as pessoas que fizeram, a equipe que foi responsável pelo diagnóstico, eu posso pegar o seu trabalho e jogar no lixo. A pessoa falou isso para mim. Naquele momento, né, assim, um trabalho de tantos anos, né, do doutorado, a pessoa falar que pode jogar o trabalho no lixo, o que você pensa? A pessoa está jogando o trabalho é algo muito importante na minha vida, às vezes é algo das coisas que eu mais dou valor. Se ela está jogando o meu trabalho no lixo, ela está me jogando no lixo. Entende a interpretação inconsciente? Sim. E aí as outras apresentações que vieram depois, né, baseadas nessa narrativa que eu vivenciei, que eu construí, ela então trazia sintomas de ansiedade, né, para aquele momento, de insegurança, e trazia também todos esses pensamentos que vieram naquela narrativa do passado. Ou seja, situações que se assemelham a traumas, a situações difíceis que aconteceram no passado, vão trazer consequências muito parecidas. Só que eu não tinha a percepção disso, eu não tinha consciência disso. E aí a prática de meditação me começou a me dar a consciência, né, falando para o pessoal que está aqui com a gente, sobre como esse acontecimento do passado estava influenciando no presente e também no futuro. Por quê? Né, eu precisava, de alguma forma, manejar tudo aquilo que estava vindo.
E aí, além de observar os pensamentos que chegavam, eu comecei a levar minha consciência, então, para minha respiração durante as apresentações, a aceitar tudo aquilo que estava chegando, se manifestando, né, ali no meu corpo, na minha mente. E é de alguma forma diminuir as expectativas em relação ao que estava fora de mim. Porque o que está fora eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre o pensamento do outro que está ali me assistindo. Eu não tenho, né, controle sobre tudo isso que não está dentro da minha ossada. E aceitar também, né, de uma forma humilde, aquilo que chega. E tá tudo bem não saber tudo. Né? Tá tudo bem falar, olha, infelizmente eu não consigo te responder da forma como você quer nesse momento. Mas pode ser que numa outra oportunidade eu consiga te dar uma melhor resposta, né? Essa compaixão. Então a meditação também é essa compaixão. E foi muito importante, Amy, para eu poder passar primeiro por essas crises, né, de pânico, pela depressão, que eu também tive, né? E hoje, se eu tô aqui fora, no Canadá, há quase 3 anos, sem família, né? Deixei a minha vida no Brasil, meus amigos no Brasil, construí tudo novo, é preciso ter muito equilíbrio emocional. É preciso também conhecer as motivações que me trouxeram até aqui, né? E as provações chegam o tempo todo. Verdade. Isso que você falou me remeteu até desculpa te interromper. Esses dias assisti uma live do doutor, até coloquei o nome dele aqui, Marco Adub, não sei se você conhece. Eu já ouvi falar. Ele é aqui do Brasil. Aí eu assisti uma live dele no qual falava sobre reprogramar os pensamentos, né, da ansiedade. Como que a gente traz, né, os medos do passado, os traumas para o nosso cotidiano. É o que, né, você exemplificou aí que aconteceu com você. Realmente a gente carrega muito do nosso passado, né? Aí tem até o tratamento que é indicado, né, de primeira linha, que é o quê? O TCC, né? Que era a terapia cognitiva comportamental. Uhum. Isso. E o mindfulness, né? Porque junta o quê? Você vai mudar um padrão de pensamento, de comportamento, né? Porque você, como, né, já estudou psiquiatria, às vezes chega lá um paciente, né, se queixando da sua ansiedade, só que o remédio, ele trata ali, né, ele alivia, né, o sintoma, mas ele não trata a causa. Então, o TCC e o Mindfulness vêm para isso, para poder alinhar, né, reestruturar os pensamentos, os medos do passado e trazer para agora também com Mindfulness o vivenciar o momento presente, né, do aqui e do agora. Infelizmente, hoje, né, no mundo inteiro está essa crise de ansiedade, né, transtorno do pânico. É bem comum a gente ouvir pessoas com depressão, enfim. Eu já fui particularmente também uma pessoa muito ansiosa, de passar mal mesmo, sabe? De ficar comendo unha, de ter ânsia de vômito. E aí, a partir do momento que eu conheci a meditação e vi como que vivenciar o momento presente, ter uma atenção plena, né? Só viver. Viver aquilo que eu estava tendo, que era o agora. Né? A gente até brinca, né? Que é um presente. Viver um momento presente é um presente, né? Que é o que a gente tem. Passado não existe, o futuro não chegou. Então, trazer um pouco mais disso, né? Muito interessante seu relato. Infelizmente, né? É muito triste que isso aconteça, que é recorrente, mas temos possibilidades, né? E que bom que temos. Temos várias possibilidades. E você pontuou coisas bem legais, né? Só queria até frisar uma coisa que eu gosto de falar, duas coisas na verdade. Primeira, em algumas situações, o medicamento ele é necessário. Nós temos uma alteração bioquímica, né, do cérebro. Então, ele é necessário para um primeiro momento dar aquele alívio dos sintomas, como você mesmo falou, e a pessoa ter força para sair daquele episódio, daquela situação, mudar realmente os seus pensamentos, ou buscar uma psicoterapia, como você falou, que é muito importante também. Então, eu acho que a junção, o combo de tudo isso, né,
é muito legal no tratamento, no auxílio, nesse acolhimento. Às vezes você não vai responder ao medicamento, né? Eu não respondi ao medicamento. 60% das pessoas não respondem ao medicamento. E aí é mais importante ainda você então buscar auxílio em outras práticas, um acompanhamento psicológico, né? Que a gente tem a TCC, tem, mas a gente tem várias outras abordagens. A prática de meditação, a prática de yoga, o exercício físico, né? Depende, vai depender aí do que realmente você tem motivação para fazer naquele momento. E por isso o autoconhecimento é tão importante. A gente estava falando no webinário, né, antes da live, o autoconhecimento é importante para tudo na nossa jornada, né? E muitas vezes a gente está sobrevivendo, a gente não está vivendo o momento presente. E o passado, ele existe sim, dentro da gente. É importante acolher esse passado. A gente não vai negar esse passado. Mas ele está lá no passado. Uma coisa é eu estar no presente, querendo viver o passado e mudar o passado. Não existe isso. Eu acolho aquilo que aconteceu através do autoconhecimento. Eu transformo o presente, pensando no que eu quero ter no futuro. O futuro que é amanhã, que é um respirar seguinte, que é 5 anos, que é 10 anos depois, né? Só complementando o que você falou. Perfeito, perfeito. Eu acredito nisso também, sabe? Realmente a gente está sobrevivendo, né? É uma geração muito ansiosa, muito depressiva, e a gente trazer mais informação e conhecimento sobre, né, o mindfulness aí, principalmente, é essencial. Eu até pontuei aqui para até te perguntar, Ana, se você puder falar para a gente, porque assim, quando a gente medita, atinge diretamente o córtex pré-frontal, né? Que é essa região aqui está relacionada ao foco, concentração, decisões, né? Meio social, enfim. Explicar um pouco para a gente mesmo como que funciona, neurofisiologicamente falando, sabe? A meditação no cérebro. Sim, a gente tem algumas estruturas, né? Você falou do córtex pré-frontal, que é esse que fica aqui na nossa testa, aqui, né? Atrás desse ossinho aqui da testa, a gente tem o córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia dos outros animais, né? Nós temos o córtex pré-frontal aí desenvolvido, nos diferenciando também dos outros primatas, né? Isso nos possibilitou uma série de funções extras aí. Nós somos a única espécie que tem consciência do que pensa. Tem consciência de suas ações. A gente não está só no nível do instinto. Nós temos uma estrutura cerebral, né, o tronco encefálico, a área reptiliana, que está associada a essas funções de sobrevivência. Mas a gente é muito mais do que isso, né? E aí, quando a gente está fazendo a prática de meditação, na verdade, a gente está, Emily, não só deixando, né, fluir, então, essas conexões para todas as regiões do cérebro. Por quê? Quando a gente está muito no nível de reação, igual eu falei para você, nessa região reptiliana, né, de observar aquilo que, de alguma forma, ameaça a minha sobrevivência, eu tô com a região, né, da amígdala, do lobo temporal, do hipocampo, muito ativado. Eu tô com um sistema de emergência ativado o tempo todo. Sabe? E aí tudo que chega parece que está ameaçando a minha vida, está ameaçando a minha sobrevivência, né? E a meditação vai fazer o quê? Essa informação, então, que estava num nível só de reação, só nessa região cerebral, né? Estava causando ainda mais impacto emocional, liberação de adrenalina, de cortisol, estressando todo o corpo, porque a mente está conectada com o corpo, não existe separação, tudo que acontece aqui chega em todos os lugares. E aí, quando a gente faz a prática de meditação, a gente deixa aquela informação, então, que estava num nível automático de processamento, chegar ao córtex pré-frontal e ser interpretado. Nesse momento, né, que a gente deixa, então, essa informação chegar antes de agir, nós temos a diminuição da produção de todas essas substâncias que causam, de alguma forma, sintomas de estresse e ansiedade.
E aí a gente tem um aumento da produção de substâncias de bem-estar, de relaxamento corporal, né? É muito interessante ver que a meditação nada mais é do que um restart. É como se, por exemplo, você está usando o computador por, sei lá, 30 anos seguidos, o computador já está quente, o HD já está fazendo aquele barulho, né? De uma forma gastando mais energia ali para funcionar, sem fazer direito às funções. E a meditação faz o quê? Dá um restart nesse sistema. E aí você possibilita, Sim. então, fazer todas as funções de uma forma menos desgastosa, né? Ou desgastante, ou desgostosa, até eu errei em português. Mas você, então, Sim. deixa as funções neuronais, né? A gente fala que a gente retorna ao estado natural. A Monja Coen fala muito sobre É isso, né? Nos encontros que verdade. eu tive com ela, nas lives, e fora das lives também, nos encontros que eu tenho com ela. Ela fala Sim. muito sobre esse retorno ao estado neutro natural. E eu acho que a meditação, Uhum. ela faz isso, né? A gente sai do estado reativo. A gente também fica Sim. consciente de tudo que acontece, né? Sim. Nossa, que interessante, que máximo, assim, realmente trazer um pouco de consciência e como que os estímulos, assim, né, a gente não tá percebendo, a gente acha que, né, tem muita gente que acha que é só ficar lá na posição de lótus, fechar os olhinhos e não é nada disso, é apenas vivenciar essa neutralidade, né, como se diz, o seu estado natural. Não tem nada demais nisso. A gente complica demais as coisas, né, Ana? Esses estímulos aí que você falou, realmente é o nosso corpo. O corpo faz tudo. A gente não precisa preocupar, né, com isso. A gente quer controlar tudo o tempo inteiro, mas a respiração, ela é natural. O ar, ele entra e sai. A gente até vai fazer no final, né, dessa live, uma meditação guiada também. Se você quiser fazer, eu faço. Vamos ver aí. Eu acho que o pessoal Achei, tá querendo que você faça. eu achei até que você ia começar hoje com a meditação. Achei que você ia já trazer o nosso. Verdade. A gente vai conversando e aí, quando viu, já passou. É verdade. Eu até anotei aqui, sim, para você falar um pouco para a gente, dar aquele exemplo, né? Até do pote de água, tem um vídeo seu no seu Instagram, do pote de água, como que a meditação limpa esses pensamentos densos, essas emoções ruins da nossa mente, né? Aí você pode exemplificar para a gente de uma forma lúdica aí. Sim, e convidar depois as pessoas para assistirem, né? Eu posso colocar no Stories lá depois. Sim, sim. É muito legal perceber que a nossa mente, ela tem várias camadas, né? Camadas mesmo, que vão sendo depositadas. De acordo com essas narrativas que a gente vai vivenciando aí. Ou seja, coisas da infância estão na base da nossa psique. Os primeiros 7 anos, né, de desenvolvimento aí, neuronal, que é o ápice de construção de conexões, né? Nós temos aí o cérebro está querendo absorver tudo, né? E está construindo conexões. Todas as informações estão chegando, é tudo novo. E além de ser tudo novo, é o momento em que você percebe como as relações humanas são construídas, a sociedade na qual você está, aquilo que é certo, aquilo que é errado, socialmente falando, né? E isso vai criando a base da sua psique, lá no fundo. São informações muito importantes. Né? Às vezes a gente, nossa, mas eu não lembro nada da minha infância. Muitas pessoas não conseguem lembrar, né? Fala assim, o que você lembra da sua infância? Vem alguma memória e tal? Não lembra nada. Mas aí se a gente for analisar a fundo um comportamento de hoje, ele possivelmente está ancorado em algo lá da primeira infância, né? Até os 7 anos. Então a Sim. gente vai depositando essas informações, né? Depositando essas camadinhas. Algumas coisas ficam tão densas, né? Tão depositadas, que a gente nunca consegue entender o porquê daquilo está acontecendo, está se repetindo. Por que eu sempre entro no mesmo tipo de relacionamento amoroso? Por que eu sempre, às vezes, acabo saindo do trabalho, né? E aí eu encontro outro que acaba acontecendo o mesmo problema. Ou seja, a gente não consegue, de forma consciente, acessar essas coisas que estão mais lá no fundo.
fundo, no inconsciente, depositadas lá na base, né, da construção da nossa psique. A meditação, ela é uma oportunidade para sair da superfície, que está cheia de informação, principalmente, né, nos tempos de hoje, que a gente tem tanta informação na internet, tanta informação na rede social. É uma coisa que eu até me pergunto muito quando eu vou produzir um conteúdo para o Medita BR. Eu não posto todos os dias, eu não acho que isso é saudável, nem para mim, que estou fazendo, nem para as pessoas que estão me acompanhando. Né? Eu quero produzir algo que seja, de alguma forma, importante para aquele indivíduo que está ali, né? Que está querendo saber sobre a mente, sobre o comportamento. Porque a gente tem acesso a muita informação que não nos traz significado, não nos traz nada de novo, ou nada que vá alterar algo que eu precise. E aí isso tudo vai ficando na superfície, né? Vai tampando ali aquela superfície, vai ficando cheia de detritos. E quanto mais informações supérfluas eu tenho no meu campo mental, menos eu consigo passar aqui e acessar o que realmente importa. O que está na base da minha psique. O que realmente né, me dá a diretriz de comportamento. Então a meditação no primeiro momento vai retirar esses detritos aqui. Eu vou perceber que muitos pensamentos que estão chegando aqui, eles não importam mais. Ou eles estão no passado, ou são coisas que não fazem diferença na minha jornada. E aí a minha mente vai ficando menos ansiosa, menos estressada, mais lúcida. E eu consigo perceber outras camadas. Eu falo, nossa, eu nem lembrava que eu tinha feito essa associação disso que aconteceu comigo lá no passado. Eu nem me lembrava, né, do porquê disso agora, por que isso está voltando agora na minha vida. Então a gente vai acessando, né, coisas assim que têm um significado muito forte. Vou te dar um exemplo, tá? De uma mentorada minha, né, de uma aluna minha. Ela tinha um pensamento recorrente de por que eu não fiz direito na graduação. Por que eu não fiz direito na graduação? Né? Eu fiz letras. Mas eu sou feliz com a minha profissão, sou feliz com letras hoje, mas esse pensamento ainda vem, ele ainda está aqui. Desde 30 anos atrás, ele ainda está aqui na minha mente. E aí a gente foi fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de identificação, né, desses símbolos que vão sendo criados até chegar na raiz. Né? Qual que era a história? Né? O pai dessa mentorada, ele tinha o sonho de fazer direito na UFMG. E ele tentou, né, depois de já mais velho, ele já trabalhava, ele tentou o vestibular por 3 anos seguidos para fazer direito, até que ele passou, né, no direito, a realização do sonho dele. Só que ele faleceu 2 meses depois do resultado, 1 mês antes de começar a faculdade. O falecimento do pai, né, essa dor dessa perda, desse sonho, de alguma forma, fez com que ela se questionasse, né, do porquê não fazer aquele curso. Só que não era pelo fato do curso. Pense bem agora. Se o pai tivesse tido a oportunidade de fazer o curso, 4, 5 anos de curso, é como se a representação daquele curso fosse, estaria dando um tempo a mais de vida para o pai. Entende? Sim. Uma conexão ali com uma figura muito importante na trajetória dela. Quando a gente conseguiu fazer esse processamento, quando a gente conseguiu acessar essa informação, esse pensamento que estava aqui, puf, ele desapareceu. Ele não ficou mais ali perturbando. Não é mágica, é a possibilidade de acessar. Só que às vezes a gente está tão na superfície e a gente tem medo também de acessar algumas dessas coisas, né? Porque, assim, às vezes a prática de meditação, ela traz uma ansiedade, porque quando eu estou fazendo meditação, vários pensamentos chegam. E é normal, principalmente no início. Vai chegar muita coisa. Porque a gente precisa fazer essa limpeza desse HD, né, desse hardware, falaram aqui em cima, para dar esse restart. Quanto mais a gente meditar, mais a gente vai tirar esses pensamentos superficiais, né? Que não precisam estar ocupando espaço aqui no meu HD. Porque parece que o meu copo está sempre cheio. Eu, às vezes, não estou cansada fisicamente, mas eu estou cansada mentalmente. Parece que minha mente está sempre lotada de informação e eu nunca consigo limpar ela de alguma forma.
E aí, depois desse primeiro momento, que seria essa limpeza mais superficial, a gente vai conseguindo, então, né, com o tempo, gente, isso é tempo, isso não é um dia, 2 dias, um mês, 2 meses. Além do tempo, é preciso criar essa abertura também, para que as coisas aconteçam, né? Para que você consiga se aprofundar na sua própria prática e acessar todas essas memórias que são importantes para você hoje. Porque se um pensamento se repete, aí a importância de perceber o pensamento. Olha, um pensamento que estava repetindo, né, no campo mental dessa mentoranda, tinha a ver com algo que estava lá, né, bem depositado lá no inconsciente dela, de uma perda de uma figura muito importante, que era o pai. Né? Os nossos pais, pai e mãe, os nossos cuidadores, são as primeiras demonstrações de afeto, as primeiras relações que a gente observa, tudo na primeira infância, compreende? Né? A proteção das nossas vidas. É verdade. E vários outros símbolos, né? Só dando uma simplificada. É verdade. Como que a gente traz também, né, comportamentos dos nossos pais também nos dias de hoje, né? Tem até aquela música Como os Nossos Pais, né? De Belchior, cantada por Elis Regina, que a gente repete mesmo esses padrões, né? E inconscientemente, isso tudo está gravado, né, no nosso inconsciente, e a gente tem que trazer mesmo para a superfície, né? Tá lá no fundo, como você falou, para a superfície, e tomar consciência disso para poder começar a mudar, né? Ter essa abertura mesmo para mudança. Se nas escolas, né, Ana, tivesse já a inserção, né, do mindfulness, eu acho que as crianças começariam já a tomar consciência sobre suas emoções, a não repetir esses padrões, para que não sofram, né, no futuro. Eu penso muito nisso, sabe, nessa possibilidade de inserir mesmo nas escolas. Já fiz trabalho de meditação com crianças, eu amo, é bem interessante assim, porque você traz ali para a criança uma possibilidade diferente de comportamento, de ação. Às vezes ela não sabe o que que é raiva, o que que é ansiedade, aí fica nervosa, não sabe Vocabulário o de que está emoções. sentindo. Uhum. Isso, fica ali angustiada mesmo, né? E aí o pai também não ensinou, não sabe lidar com aquilo, aí volta tudo de novo, se repete, né? Com certeza. Eu fiz até um post, não tem muito tempo, tá mais ou menos próximo do final ali no perfil, né, do Medita BR, falando sobre os atlas das emoções, que é esse vocabulário que a gente precisa desenvolver. Porque às vezes até a gente mesmo, não tô nem falando de criança, tô falando da gente aqui, adulto, a gente não consegue identificar o que a gente está sentindo. E o porquê que a É gente está verdade. sentindo aquilo. A gente fica mais nas emoções básicas, né? Raiva, alegria, Sim. amor, tristeza. A gente fica mais nessas emoções básicas, mas às vezes a raiva está conectada a uma vergonha que você sentiu. Há uma percepção de não aceitação, né? Ou seja, você não pertencia àquele lugar, naquele momento, de acordo com a sua interpretação do que foi visualizado ou sentido por você. Então é importante a gente criar esse vocabulário de emoções. Dalai Lama fala que se toda criança de até 8 anos meditasse em uma geração, a gente mudaria o mundo, a gente acabaria com as guerras, né, com violência. Então ele fala muito sobre isso. E é exatamente isso. Se eu percebo os meus pensamentos, se eu percebo aquilo que está me afetando, eu consigo também manejar o meu comportamento. Não estou falando de controle, estou falando de manejo, né? É diferente. Então, é essa plasticidade, essa flexibilidade. Eu vou sentir tristeza, eu vou sentir raiva, mas eu volto para o meu equilíbrio. Eu vou sentir também paixão, vou sentir, né, às vezes, excitação, enfim, mas eu volto para o meu equilíbrio. É como se fosse o bambu, né? O vento vem, ele vai, enverga para um lado, enverga para o outro e volta, né? Então, é Verdade. perceber isso. E a gente não tem que inibir também as emoções, né? Falar, ah, eu tô De sentindo raiva, não. não tem que ficar com raiva. Ah, eu tô triste, ah, mas eu não posso ficar triste, não. Mas tomar, né, realmente consciência disso, como lidar com as emoções, né? E não inibi-las e deixar num cantinho ali, não vou mexer com aquilo porque é ruim. Não, é ressignificar mesmo, né? Faz Essas parte de nós, né? Eu sempre emoções. falo que as emoções, elas são a base aí da nossa psique. Quando a gente ainda não, igual eu falei isso hoje no nosso webinário, né?
Quando a gente era bebê, a gente não falava, a gente não tinha uma linha de raciocínio linear, né, que tinha um ponto de início, meio e fim. Como que a gente se comunicava com o mundo à nossa volta, com as pessoas que estavam ali com a gente naquele instante, os nossos cuidadores, os nossos pais, através das nossas emoções, do nosso choro, do nosso riso, né, do nosso grito, das nossas também, às vezes, movimentações corporais. Então, é perceber que as emoções foram a nossa primeira forma de expressão de quem somos. E aí, se você Verdade. vira para uma criança e fala, não chora, não grita, né, engole o choro, não, você não pode sentir isso. Não, você pode sentir isso, mas por que que você está sentindo isso? E aí você vai criando esse vocabulário de emoções, né? Você vai realmente identificando o que que você está sentindo naquele momento, quais são os padrões até mesmo de emoção e pensamento associado àquele estímulo. Como eu falei para você, da minha situação da apresentação, né? Eu fui observando as emoções e os pensamentos que chegaram através dessa identificação de que estímulos muito parecidos, ou seja, toda vez que eu ia apresentar, que eu ia, né, dar uma palestra, ou ia fazer uma aula, alguma coisa, eu estava tendo aqueles pensamentos de inferioridade, de vergonha, né, de tristeza também, e aquelas sensações no corpo, de ansiedade, da respiração, tremedeira. Então, nós temos várias associações que vão sendo criadas, né? E é se conhecer. Sim, autoconhecimento é tudo, né? Como você até estava falando no webinário, né, das mulheres, realmente trazer esse autoconhecimento mesmo. A gente se tornou muito generalizada essa palavra, né, na internet, assim, autoconhecimento, mas realmente se conhecer é poder mudar, não poder mudar a si, é mudar também, né, ali um mundo de possibilidades que está ao seu redor, né? Como que a gente pode fazer para poder, porque assim, as influências não os estímulos vêm, né, o tempo inteiro. E então a gente não pode negar isso, né, tapar os olhos e falar não, não vou lidar com essa situação. Realmente a gente tem que ter né, a coragem ali de bater de frente com aquilo, com a situação e falar não, eu consigo, vou mudar e ter consciência sobre as emoções, saber qual emoção você está tendo, né? A gente não tem isso. Eu estava ouvindo hoje um podcast também, no Mamilos, não sei se você conhece, já ouviu falar. Adoro, mamilos. É muito bom, nossa, traz reflexão muito aprofundada, até postei nos meus stories, até voltando ao que eu falei, geração ansiosa, depressiva, cansada, a gente está num cansaço, assim, de tudo, porque é super estímulo o tempo inteiro também, né? Da rede social, de pessoas, da TV. E a gente não tem nem tempo para poder lidar com tanta informação, processar aquilo. E a gente às vezes está esgotado mentalmente, não sabe nem por quê, né? E é porque mesmo a gente tá ali rodando o feed no Instagram, achando que, né, não tá vendo nada, mas está ali o tempo inteiro seu cérebro sendo bombardeado, né, e captando aquelas informações mesmo que inconscientemente, e aí seu cérebro vai desgastando o HD, né, como você disse, vai enchendo mesmo. Com Então tá aí a certeza. explicação de tanto cansaço e saber a gente ter mesmo noção de qual conteúdo que eu quero levar para mim, né? Qual é o conteúdo que eu quero absorver, né? Eu mesma tinha mais de 1.000 pessoas aí no meu Instagram, deixei de seguir mais da metade, porque era tanta informação, tanta gente assim que não me agregava em nada e que eu via por que que eu tô seguindo essas pessoas, né? Não tinha propósito. Eu falei, não, vou seguir pessoas ali que têm um propósito nas suas postagens, porque o que elas estão postando ali, eu tô absorvendo, querendo ou não, né? E tem até um livro no qual eu não sei, é uma pesquisa científica, não sei se isso é comprovado, talvez você possa afirmar para mim. E as 5 pessoas no qual você mais convive é você, né? Porque você capta ali a informação daquelas pessoas o tempo inteiro. Né? As referências que a gente tem muita, né? Tem muito impacto em quem a gente é, né? Então, realmente, escolher as pessoas no qual a gente quer se envolver, o conteúdo que a gente quer absorver,
tudo isso impacta na qualidade de vida, né, que a gente tem também. Com certeza, isso é muito importante, né? Eu não sei se as pessoas que estão aqui com a gente já pensaram sobre isso em relação a filtrar as informações que estão chegando, né? Tem coisas, por exemplo, que me fazem mal de ver, eu não vou ficar vendo, né? Eu não vou Sim, escolher sei lá, um vídeo de assassinato, de violência, né? Coisas que me trazem mal-estar, para que ver, né? Então, eu acho que é exatamente essa avaliação. Quando a gente se conhece, a gente percebe aquilo que faz bem e aquilo que não faz. Então, a gente pode escolher essa liberdade de escolha, né? A meditação nos deixa mais livres também para escolher e perceber que a verdade. gente pode alterar alguma coisa para trazer ainda mais bem-estar. Sim, Ana. Você falou tudo, resumiu bem aí. E tô vendo aqui nos comentários, o pessoal falando que, ali aqui, precisamos trazer mais de nós para as redes sociais e menos das redes sociais para nós, né? Eu E achei muito filtro também usa interessante coisa, eu achei a muito gente também. interessante e filosófico esse comentário, viu? Foi Verdade. quem que falou? Foi o Luciano? Luciano Tanuri, do Luciano Tanuri. Achei muito filosófico, Luciano. Gostei muito do seu comentário. Porque a gente vive em sociedade, né, Emily? Eu não sou a favor de excluir as pessoas na rede social. Eu não sou a favor de limpar as pessoas da minha rede social. Não é isso. Eu acho que o caminho claro que eu posso observar algumas coisas que estão acontecendo aqui e também limitar o meu acesso a isso, né? Tanto que eu tenho a minha rede social aqui, que é a pessoal, e eu tenho a profissional. Minha pessoal é fechada, né? E aí eu posto ali coisas da minha família, eu acho que também traz mais proteção, porque a gente sabe que isso aqui é uma exposição geral, né? E o meu profissional, eu acabo trazendo um pouco mais esse lado do que eu busco em relação a melhorar a sociedade na qual eu estou inserida. E aí é Verdade. importante fazer isso que o Luciano até colocou de uma forma filosófica, né? É preciso, então, perceber aquilo que eu estou trazendo para mim de volta, sabe? Que eu estou pegando como verdade, como comparação com o outro, a vida do outro é melhor do que a minha, ou aquela menina é mais bonita do que eu, ou essas comparações, né? Até quando eu vou ficar trazendo o que não é meu para a minha vida, né? Então, tem um lado positivo, que é, por exemplo, a gente só É, se conectou através da rede social, né? Pessoas que eu não sim, conhecia antes, esse ano aí eu passei a conhecer, eu passei a admirar o trabalho, e a gente vai criando essa rede, né? Espalhando ainda mais verdade. essa palavra, essa energia. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência do quanto usar, como usar, e ter a responsabilidade, né, sobre o que colocar aqui, principalmente, igual você está trazendo a meditação, eu estou trazendo outras coisas de neurociência, perceber até que ponto aquela informação que eu estou trazendo, aquele conteúdo, é verídico, né? Então eu tenho muita, como que fala? Eu avalio muito quando eu vou colocar uma coisa. E até, né, igual eu falei para você, eu não posto todos os dias, não posto sempre. Porque eu quero trazer algo que realmente faça sentido. Né? Eu não quero trazer um lixo mental para as pessoas que me acompanham, né? Você tá certa. Eu também não tenho o hábito de postar todos os dias. E às vezes a gente que produz conteúdo assim, né, sente às vezes até culpado. Eu particularmente, ai meu Deus, Sim. será que, né, aí o engajamento e essas questões, como é que fica? Só que aí eu penso, não, eu prezo pela saúde mental, eu falo isso lá. Por que que eu vou né, martirizar por causa disso? Não faz sentido, né? Aí eu posto assim quando me vem a oportunidade, né? E realmente isso, trazendo conteúdo de qualidade é mais importante do que a quantidade, né? Eu acredito nisso também. Faz sentido para mim fazer essa dissonância, não, né? E Eu vi é um isso. post hoje tão legal, antes, né, da gente, não sei se você já está encerrando, que nós já até passamos Não, não, pode do falar à tempo. vontade. Mas eu vi um post muito legal sobre isso hoje. E eu vou até repostar no meu stories depois, que é um Instagram que faz tirinhas, desenhos. Ele é um escritor e ao mesmo tempo ele desenha. Então os livros dele vêm com várias ilustrações super legais. E aí ele coloca uma carinha triste e fala assim: se eu sigo o algoritmo, aí ele mostra essa carinha triste, essa questão da saúde mental, né? Se eu sigo o meu ritmo, aí sobe a carinha feliz, né?
o meu ritmo e o algoritmo, né? Então, assim, eu É acho que existem verdade. tantas promessas hoje de enriquecimento fácil, de emagrecimento fácil, né, de ser feliz agora, sem esforço. Eu duvido de tudo aquilo que não há esforço. Não é que as coisas têm que ser muito difíceis para serem alcançadas, mas precisa de um nível de esforço, de um nível de disciplina, né, de uma ação aí para que as coisas aconteçam de fato. E que a gente possa seguir no nosso ritmo, né? É muito Sim, melhor a gente chegar mais longe, fala assim, vamos devagarinho, cada dia a gente vai fazendo o que a gente acha que é certo, né, que nos faz bem, que faz bem ao outro. Aos poucos a gente vai espalhando essa mensagem, conquistando também outros espaços, né, fazendo as nossas conexões. E eu é acho que isso verdade. ajuda muito. Que bacana. Tem até ouvi também nesse podcast que eu escutei hoje, falando sobre isso, né? Como que a gente traz muito a gente quer ser sintético, né? Esquece que a gente é orgânico, a gente é matéria, a gente é cíclico, né? E às vezes a gente se cobra muito falando, ai, por exemplo, que eu dei, né? Ai, tem que postar todos os dias. Eu não tenho que dormir direito porque eu tenho que produzir mais. Então, não faz sentido, né? A gente tem que a gente é orgânico, a gente é humano. Então, a gente tem sim nossas dificuldades, a gente sente sim raiva, ansiedade. E aí, o que que a gente vai fazer com isso, né? Como que a gente vai manejar mesmo essas questões negativas que existem e que a gente tem que lidar, né? Senão a gente entra em depressão, né? Que é o que está acontecendo, a gente não sabe lidar. Mas realmente essa consciência que você falou me deu um insight aqui muito bom. Maravilhoso, Emily. Deixa eu ver aqui, o pessoal está comentando. O Luciano está engajado aqui nos comentários. Vitor Farias comentou: escolher as pessoas certas para a gente interagir no nosso dia a dia ajuda muito, com certeza. O mundo das redes sociais é como uma faca nas mãos de quem não sabe usar. Pode matar, mas nas mãos de um grande chefe faz lindos pratos. O Luciano tá todo poético, ele é músico aqui da minha cidade, de Araçuaí. Legal. É Mas é isso aí. verdade. Estou gostando das frases dele. A da rede social anterior, achei muito legal também a colocação dele. Muito bacana. Exatamente. Então, você tem mais alguma coisa para poder trazer para a gente, alguma reflexão? Eu quero deixar uma frase mesmo, né? Porque eu acho que a gente tem que se permitir vivenciar coisas inéditas, né, na nossa jornada. E aí eu queria fazer o convite para quem nunca meditou, que tentasse, né, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Porque a cada mergulho que a gente faz na prática de meditação, a gente tem algo inédito, né? Não É precisa ter nada verdade. místico na experiência, né? Precisa ter Sim, só esse acolhimento de tudo que se manifesta. Então, hoje eu tento perceber na meditação essa oportunidade de me reinventar de acordo com a minha essência, né? Me reinventar no sentido de sair desses padrões que às vezes são inconscientes, são automáticos, que geram sofrimento, porque a gente também se apega ao sofrimento, se apega à dor, né? Então a é gente se isso, queria acostuma, né? agradecer. A gente se acostuma. É, tá certo. Eu também estou muito feliz e honrada, tá? Mais uma vez. E a gente vai fazer nossa meditação, né? Vamos. Vamos fazer, porque no início já não teve, a gente pode fazer. E aí eu faço convite a você para poder realizar essa meditação. Para a gente, uma meditação guiada, de relaxamento, que as pessoas possam se conectar consigo mesmas, né, nesse momento e realizar uma respiração consciente para poder experienciar, ter o gostinho aí de como que é a meditação na prática. Vamos trazer um pouco disso aqui agora. Então vamos fazer uma prática rapidinha. Tô vindo do Sim, embalo aí, o dia hoje foi nu. O dia hoje verdade. foi Você não. cheio. Ainda nem comi, viu? Do webinar, nós viemos para Nossa cá, Senhora, mas imagina, é muita correria, né? Muito trabalho. é uma coisa que traz muita alegria, né? Igual você viu lá no É webinário, verdade. quantas mulheres estiveram com a gente lá, né? É E assim, verdade.
Eu me emociono de poder fazer de alguma parte, fazer de alguma forma, né, essa ponte. Porque eu acho que a gente, como instrutoras, né, de meditação, instrutoras de yoga ou de qualquer outra, né, ou artes marciais, enfim, a gente faz uma ponte entre aquela pessoa que às vezes nunca experimentou, né, e aquela filosofia de vida que está ali, aquela prática que está ali que pode trazer benefícios. Então, eu sempre sou muito grata por essas oportunidades. Então, É eu queria mesmo, é muito convidar gostoso. as pessoas que estão aqui com a gente, né? Eu quero fazer essa meditação no silêncio mesmo, sem usar música, porque é importante a gente perceber que não precisam ter condições ideais para a prática. A gente pode fazer a meditação em qualquer lugar, em qualquer momento, né? A Rosane estava com a gente, a Perfeita, Keninha. perfeita, Então nossa, é vamos, isso. Oi? então vamos afastar as pernas. Ó, tô com os pezinhos no chão aqui, vou até mostrar para vocês, ó. Colocando os pezinhos no chão. Dá pra ver meu pezinho ali no chão? Cadê? Dá pra ver? Também, Olha lá, ó, também. Tô aqui com o pezinhos no pezinho no chão. chão, sentadinha aqui na cadeira. Solte bem os braços, né? Se quiser tirar aí o sapato, a meia, não sei se tá muito frio por aí. Não, Então, aqui é solte os calor o ano braços inteiro. bem. Aqui não tem inverno, não, Ana, né? Igual no Canadá. Ai, ai. Mas vamos lá, também tô desencostada aqui da cadeira, pezinho no chão. Se você quiser encostar, né? Se as pessoas quiserem encostar na cadeira, não tem problema. Pode fazer na postura deitada, a postura que for confortável para vocês, tá? Na postura sentada, eu gosto sempre também de apoiar as minhas mãos nos joelhos e as palmas da mão sempre para cima. Então, eu apoio aqui as mãos, né, os braços, deixo os ombros bem soltos. Nesse primeiro momento, de olhos abertos ainda, para a gente aterrissar, né, nessa prática, eu convido você a olhar para esse ambiente que está aí à sua volta nesse instante. E eu sempre falo que o ambiente, ele também é uma representação de quem somos, né? Esses objetos que estão aí representam um pouquinho a sua personalidade, as suas escolhas. Mas além dessa representação, tem muita história também nesse ambiente, né? Às vezes você morou muitos anos aí nessa casa, desde quando você nasceu, ou às vezes você chegou agora nesse lugar. Então traga a sua mente para essas recordações, né? O que te levou até aí nesse instante? Quanta história tem esse lugar? A meditação é essa tomada de consciência, é a percepção de tudo isso que está à nossa volta e também dentro de nós. Ainda de olhos abertos, perceba a sua respiração e nós vamos brincar um pouquinho com ela. Então, quando a gente inspirar, tente projetar o seu abdômen para fora, sinta as costelas se afastarem e na expiração a gente vai soltar o ar pela boca, produzindo esse ruído mesmo, tá? Inspirando mais uma vez. Expire. Inspire. Expire. Muito bom. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Como eu falei para vocês, vai ser uma experimentação. Então, nós vamos inspirar, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, mais rápido. Muito bom. Retorna para o ritmo normal da sua respiração. E feche seus olhos nesse instante, se for a sua vontade. Ou mesmo leve o seu olhar para a ponta do seu nariz. E perceba os efeitos dessa simples respiração no seu corpo. Dessa brincadeira que fizemos aqui nesse instante. De respirar mais rápido. Perceba se teve alguma alteração nos seus batimentos cardíacos. Na energia do seu corpo. Na percepção do seu ser. E aos poucos, verifique também a transformação que acontece à medida em que a sua respiração se acalma.
Os seus batimentos cardíacos também vão ficando mais tranquilos, mais lentos. Perceba também o seu corpo. E vá acolhendo todos os estímulos à sua volta. Desde os sons em torno. Percebendo as diferentes fontes de sons. O movimento dos sons. Trazendo a sua atenção agora um pouquinho mais próximo de você. Escute você respirando. Perceba que quando você leva a sua atenção, seja para determinada parte do seu corpo, para determinado sentido, toda a experiência se modifica. Sinta a temperatura do ar que entra e sai pelas suas narinas. E leve a sua atenção agora lá para os seus lábios, percebendo o contato entre eles. Sinta também o gosto dentro da sua boca. O toque da sua roupa com o seu corpo. E aos poucos, vá se desapegando dos estímulos externos e vai trazendo a sua atenção cada vez mais para dentro de você. Imaginando que você está, então, fazendo um mergulho cada vez mais profundo. Você é capaz de perceber os pensamentos que chegam e que vão, sem se apegar, apenas deixando fluir esses pensamentos. Nós vamos fazer esse processo de limpeza da nossa mente, percebendo quantos pensamentos que estão aí, que não são prioritários, não são importantes. Vai esvaziando um pouco a sua mente. Ao mesmo tempo em que você solta mais o seu corpo, relaxando todas as partes, a sua respiração já está mais lenta. E o seu corpo também já responde melhor à prática. Se fosse possível ver as transformações internas do seu corpo e da sua mente, nesse momento o seu corpo estaria tomado do hormônio do relaxamento, do bem-estar, dopamina, ocitocina, auxiliando então na redução dos níveis de cortisol, de adrenalina. E você vai se conectando aos poucos com esse silêncio que existe aí dentro de você, saindo dessa superfície turbulenta. Desapegue-se dos estímulos externos. Experiencie essa sensação gostosa de estar em contato com a sua verdadeira essência, com a sua verdade, com o seu ritmo. Perceba que o ritmo aí dentro é diferente do ritmo lá de fora. E permaneça por aí, curtindo esse instante, lembrando que você é o seu próprio guia e mestre nessa prática, acolhendo tudo que chega e tudo que vai.
percebendo que muita coisa você não controla. E se você não tem um poder de ação sobre essas coisas, você não precisa se preocupar sobre elas. Esse olhar mais humilde em relação a você mesmo, a você mesma, te possibilita, então, ser quem você é. Viver o presente de uma forma mais leve, mais clara, mais lúcida. Trazendo essa sensação gostosa junto com você, aos poucos eu convido você a retornar à superfície do seu consciente. E bem devagar, você vai percebendo mais uma vez todo o seu corpo, desde os seus pés até o topo da sua cabeça. Você também escuta melhor os sons em torno de você. Você sente a energia desse ambiente à sua volta. E no seu tempo, no seu ritmo, eu convido você a mexer os dedos das mãos, a reativar os dedos dos pés, passar a língua nos lábios, abrir os olhos bem devagar, se conectando mais uma vez com o ambiente à sua volta. Nós vamos agradecer a toda a energia que chegou até nós de alguma forma, aos mestres que nos precederam nessa prática. Agradecemos também a nós mesmos, a nós mesmas por estarmos aqui, por olharmos um pouquinho mais para dentro de cada um de nós, e que os méritos produzidos aqui se estendam sempre a todos os seres, e que todos e todas possamos nos tornar um caminho iluminado. Espero que vocês estejam se sentindo bem. Não sei como que o pessoal está se sentindo. Eu Nesse amei. mergulho. Me senti super conectada aqui com você. E, nossa, me envolvi bastante com sua meditação. Nossa, maravilhosa. Perfeita. Agradeço demais, de coração. Foi uma delícia ter esse momento com você. Ter essa oportunidade de praticar, né, juntos aqui. É bem gostoso. Espero que essa pandemia passe logo para que a gente se reúna, né? E possa realizar esses momentos presencialmente. Uma delícia, tá? Agradeço você e que as pessoas possam permanecer, né, realizando as práticas, porque isso aqui, gente, é só isso aqui, ó, é um grão de areia no oceano de possibilidades que a gente pode experienciar, né? Com certeza. Eu tenho umas meditações no aplicativo Metamorfoses, depois vocês dão uma olhada. Por favor, siga a Ana, acompanhe o conteúdo dela, vocês não vão se arrepender, só tem a agregar. E eu tenho certeza que vocês vão se aprofundar aí nesses temas, né? Saúde mental, neurociência, meditação. Ana, gratidão, viu? Agradeço Obrigada, mesmo Helena. por sua presença e por tudo. Eu que te agradeço. Vamos juntas, né? Vamos seguindo aí a nossa jornada. Quando você quiser também, a gente faz pelo Medito PR, você traz uma prática de meditação, que seja só o começo, né? E obrigada a todo Exatamente. mundo que esteve com a gente aqui nesse momento. Sim, Espero que gente, vocês tenham muito uma ótima obrigada noite. Olha quem a está todos chegando para dar vocês. boa noite aqui para vocês. Olha quem está chegando. Deixa eu Ela ver. sabe quando eu termino as lives, quando eu termino as Sério? aulas, ela sabe. E aí ela vem. Olha, Ela vem, às vezes ela medita comigo, né? Faz as práticas, mas ela sempre sabe quando eu termino. Porque quando ela não tá, ela vem. Né, que neném? princesa! Qual o nome É dela? vida. A nossa Oh, vida. gente, que Nossa fofa! vidoca.
Ela é maravilhosa. Eu Sou tenho que. apaixonada com animal também. Tava já as duas aqui no meu pé, foram pra lá. Late. Eu Quero escutei latir uma resolvendo. aqui. A vida é Então é isso, quietinha. gente. Te agradeço a presença de todos vocês mais uma vez também, tá? E com certeza, Ana, vamos fazer sim mais momentos como esse, porque foi uma delícia. Olha que ela Obrigada. acabou de chegar. Peraí, deixa eu pegar ela aqui pra trazer. Falaram que a vida é a É cara dos de. cachorros brasileiros, e é mesmo. Ah, Ai, porque, gente, gente, é esse amor pra todo lacinho. mundo. E É esse amor, lacinho. olha. É Ai, da, que da minha bonitinho. amiga Luma, esse aqui. Muito fofa. Vai, Oh, chama, minha princesa. Os pets, né? Nós e os pets meditando juntos. eles adoram, eles sentem energia, né? É É sempre bonitinho isso. demais. Então Ai, é boa isso. Eu vou noite, encerrar aqui gente. a live, tá bom? Vou deixar salva, pessoal, para que vocês aí possam compartilhar com quem não pôde estar presente nesse momento, tá bom? Com certeza. Um beijo. Um grande Obrigada, beijo, Emi. Ana. Obrigada, Boa noite a pessoal. todos vocês. Até mais. Tchau, Até. tchau. Um beijo. Tchau.